Está acontecendo de novo. Por incrível que pareça, está acontecendo de novo e na cara de todos. E mesmo assim ainda tem gente que defende a permanência no poder. Estoura mais um escândalo envolvendo ONGs do PT e dinheiro público. E tudo o que acontece, o presidente insiste em dizer que não sabe de nada. Desta vez é com dinheiro que deveria ser usado para comprar marmitas para as pessoas que passam fome nas ruas de São Paulo. Ou seja, criaram um motivo, a desculpa para pôr a mão no dinheiro público que nunca foi usado para o verdadeiro fim. É uma vergonha atrás da outra. Você lembra dos antigos mandatos do PT? Foram marcados por extensas denúncias e investigações de fraudes envolvendo os recursos públicos e inúmeras condenações. Mas como todo réu se diz inocente, em caso de peculato, que é a malversação do dinheiro público, o PT sempre se recusou a assumir as acusações. São nesses casos que a justiça age, aplicando a sentença, sabendo que o réu está mentindo e que não vai confessar nunca. Foi desse jeito quando das denúncias da Lava Jato, e que aqui não estamos falando se houve ou não vícios de condução de processos, estamos falando de fatos, das delações que foram feitas e confirmadas pelo Ministério Público e Polícia Federal. Fatos em que os delatores abriram o jogo com riquezas de detalhes que resultaram no mensalão, no petrolão, no desvio de fundos de pensão e por aí vai. Um governo ou uma legenda considerada por muitos como uma organização criminosa. Quem lembra do deputado José Guimarães, hoje líder do PT, envolvido com aquele escândalo das notas na cueca? Tentaram apagar a história, as imagens da internet, mas não conseguiram, porque se trata de memória histórica. Todo mundo tem o direito de saber. É um partido e, consequentemente, um governo complicado demais. Foi eleito com uma proposta doce de defender os mais vulneráveis, os mais pobres. Ora, todo mundo quer ver o irmão vivendo bem e cada vez melhor. Por isso, as propostas soam como sinfonias encantadas ao ouvido de quem as escuta. Só que na prática se descobre que toda música é um feitiço, apenas para encantar, para que você os coloque onde eles estão, sem saber que, na verdade, será destruído pelos encantadores feiticeiros. Mais cedo ou mais tarde. Como explicar o que está acontecendo em São Paulo com assessores e políticos ligados ao PT? O governo criou um programa social de nome bonito, Cozinha Solidária, e contratou uma ONG para distribuição de refeições à população em situação de rua na capital paulista. Só que essa ONG, ligada ao PT, subcontratou outra ONG pertencente a gente ligada ao PT, que por sua vez subcontratou uma outra, e adivinha o quê? Ligada ao PT também. E por aí foi, até acabar com o dinheiro todo. E nenhuma das ONGs conseguiu fazer a distribuição de nenhuma marmita sequer, porque torraram tudo, quase 6 milhões de reais do pagador de impostos, que nunca chegaram ao seu destino original. O dinheiro foi repassado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS. Essas ONGs agora serão investigadas pelo Ministério Público Federal, depois de uma denúncia, sabe de quem? Do jornal O Globo. O que está acontecendo? Até essa empresa está começando a largar a mão do governo? Viu que absurdo e desumano? Esse programa nem existia e foi criado para roubalheira, com esse propósito de assistência social. Se ninguém tivesse jogado luz em cima, se ninguém tivesse percebido, iria passar batido. Tudo que tem a marca do governo precisa ser observado com cuidado e lente de aumento. Não se pode esperar por uma denúncia de jornal para se começar as investigações. Esse problema deveria ser aniquilado logo na origem, de cara, para que não chegasse onde chegou, se fosse um governo sério. É desumano demais. Estão tirando da boca do pobre, do faminto,
para roubar? Como é que diluíram 6 milhões de reais apenas na subcontratação de empresas? Por que não compraram logo as marmitas e distribuíram essas marmitas que tinham de comprar? Cerca de 4.000. Imagina só, cerca de 4.000 pessoas em situação de vulnerabilidade deixariam de passar fome no dia a dia, pelo menos por algum tempo. E os caras sumiram com todo o dinheiro. Será que foi parar na cueca de alguém? E são parlamentares ligados ao PT e seus assessores, de acordo com a reportagem que foi publicada. É muita sacanagem. Durante visitas aos endereços fornecidos ao governo, os jornalistas não encontraram nenhuma evidência de produção ou distribuição de alimentos contratados, ou seja, tudo uma grande farsa para justificar a mão na cumbuca. E quer ver mais? O Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, a Previ. Como explicar um rombo como esse? No governo do ex-presidente Bolsonaro, o fundo chegou a dar um lucro de 21 bilhões de reais. E no governo do PT, em apenas 2 anos, já está com um prejuízo de 19 bilhões de reais. Vai dizer que é mentira? Ou seja, gastaram os 21 bilhões de lucro e ainda gastaram mais 19. Tudo isso em apenas 2 anos. Veja que, somando os 21 com os 19 de prejuízo, já são 40 bilhões de reais gastos em apenas 2 anos. 40 bilhões! É claro que, com tanta irregularidade assim nas contas, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, recomendou uma auditoria urgentíssima, já para ontem. E aí? Nós vamos ver agora o que será descoberto com os auditores. E você ainda acha que está tudo bem? Ainda no programa de ontem, nós abordamos o sigilo que foi decretado pelo governo PT sobre as transações da empresa dos irmãos Batista na Venezuela. Por que o governo brasileiro, que tem por obrigação respeitar a lei de acesso à informação, que deveria tratar de tudo às claras, decreta sigilo justamente para as negociações de uma empresa privada, a JBS? Por quê? Se o governo está envolvido em negociações, aí é que deveria mesmo mostrar para o povo o que está fazendo. Não vem com esta história de que se mostrar vai atrapalhar as negociações. Balela! Ainda mais em se tratando dos atores envolvidos. Está tudo errado e vai piorar ainda mais. Depois ficam querendo controlar a liberdade das informações. Onde é que tem fake news nisso aí? Não é direito do cidadão saber das transações do governo, ainda mais envolvendo uma empresa privada que tem um passado sujo, manchado justamente por corrupções e maracutaias com dinheiro público? Isso é uma vergonha. Tudo precisa ser devidamente esclarecido. O Brasil voltou a se afundar em corrupções e escândalos gigantescos envolvendo os recursos públicos. Todo dia tem uma denúncia. E nem mesmo com a ajuda da mídia consorciada e de marqueteiros especialistas contratados aos milhões, o governo está conseguindo se livrar desses escândalos. É impressionante. Será que ainda tem gente achando que tudo isso é normal? Ou obra da oposição? De bolsonaristas? Se sim, os que acham são exatamente o tipo de gente que essa gente mira. Os massas de manobra, que são facilmente doutrinados, sem questionar o conteúdo da manobra, sem perceber que estão sendo manipulados. E ainda falam de princípios? Não vou discutir isso por uma questão de princípios. Princípios. Esses são o verdadeiro tesouro dessa gente malandra que não quer ver ninguém deixando a pobreza. Quanto mais pobre, melhor.